Muito obrigado, meritíssimo. Mas eu, por causa da influência da minha religião, normalmente quem apregou a fala de pé e quem escuta senta. Então, solicitaria, meritíssima, que o meu constituinte sentasse e eu vou falar de pé. Obrigado. Ele parece não entender. Sim. Ok. A nossa saudação especial dirige-se à meritíssima juíza. Saudamos de igual modo o digno representante do Ministério Público, aos colegas advogados aqui presentes nesta sacrossanta Casa de Justiça, a nossa saudação. Uma saudação especial e calorosa ao nosso constituinte, o humilde, o paciente, o injustiçado, o caluniado senhor lesado, minhas senhoras e meus senhores. Começando brevemente por uma nota prévia, sem exageros ou segundo as intenções, apraz-nos enaltecer este douto tribunal pela forma cordial, serena, paciente e imparcial com que presidiu a audiência de julgamento e discussão, o que enobrece e orgulha cada vez mais a justiça angolana, que às vezes nos parece estar de férias. Dito isto, cerceando o caso em apreço, enfatizar que, já como dissemos na nossa contestação, assistimos desta vez uma acusação sui generis, que na ânsia de acusar o pobre arguido não teve em conta os elementos do tipo objetivo para a qualificação do suposto crime de furto. Daí a defesa ter insistido veementemente que houve uma tremenda agressão legal na medida em que a dota acusação agrediu e maculou o crime de furto, ao confundi-lo amarga e amplamente com outro crime inexistente que supostamente teria outro nome, menos o de furto. Pois, mais uma vez lembrar, furto, segundo os bons dicionários jurídicos, é descrito como subtração de coisa alheia e imóvel, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência. E dizer furto para um PT não móvel, isto é imóvel, em funcionamento, seria a aberração que uma acusação poderia cometer na história do direito angolano. Inclusive um leigo na matéria estaria estupefacto e perplexo com a narrativa descabida de tal acusação. A boa compreensão do que vem sendo dito, relembrar que durante a produção de provas, adversamente e por ironia de destino, no meio deste emaranhamento de acusações, não faltou a presença estonteante do declarante, então diretor da Comissão de Qualificação à data dos fatos, o qual pensávamos ter uma informação privilegiada e que pudesse ajudar o tribunal para a descoberta da verdade material dos factos controvertidos. No entanto, aquele, o declarante, mostrou copiosamente não dominar os fatos tal como ocorreram in loco e ter conhecimento apenas de alguns fatos distorcidos e adulterados a partir do gabinete, isto é, entre 2016 a 2020, data em que exerceu o cargo de diretor da comissão. Por outra, embora o declarante tentou apresentar uma aparente retórica técnica, como quem domina alguns dados, mas acabou por dormitar e criar ruídos desnecessários nos ouvidos deste douto tribunal, no sentido em que mostrou graves insuficiências no que concerne à matéria dos contratos, processo disciplinar, misturado intencionalmente assuntos que não tinham nada a ver com o PT em referência e com o caso sub-iudice arquitetado à sua maneira. Neste diapasão, o declarante ou as declarações pareciam uma ficção científica de Cowboy Bebop, em que o declarante fez uma encenação à volta dos fatos, inventando alguns contratos e perímetros de PTs que nunca existiram no Futungo de Belas. De facto, se houvesse uma reconstituição, o senhor não teria se dado ao luxo de mentir quanto respira a este douto tribunal e nem teria brincado com as palavras na boca, trazendo algumas toneladas de inverdades em forma de romance, o que consequentemente mostrou que o declarante não tem compromissos com a verdade, nem se preocupa com os direitos fundamentais da pessoa humana. Apenas veio a este tribunal representar interesses e confesso de quem o mandou a se constituir como declarante num processo em que pouco ou nada mostrou dominar. Por isso, tudo o que o declarante disse
espelha aquilo que os mestres latinos chamam de lana caprina, ou melhor, verba non res, isto é, muita retórica e sem nenhuma prova contundente. Retórica esta que não passou de uma diversão, versão e inversão dos fatos de uma circunstância relatada a partir do gabinete sob o ponto de vista do declarante. Se não vejamos, meritíssimo, ele trouxe para este tribunal a confusão de uma narrativa que, para quem conhece ou conheceu o Futungo de Belas, legado deixado por Agostinho Neto, a casa onde de princípio viveu o presidente José Eduardo dos Santos, pela tamanha insensatez com que o declarante falava, nem o arguido precisava de se defender. Aliás, como diz o artigo 342 do Código Civil, do qual citamos, aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Fim de citação. Porque, enquanto José Eduardo dos Santos vivia no Futungo de Belas, este não precisava de visitar onde já vive. Após a sua saída, nunca houve uma visita oficial do chefe de Estado, como quis fazer crer teimosamente o declarante. Lembrar que José Eduardo dos Santos só regressou para o Futungo de Belas em 2018, numa ida privada, 2 dias antes de ir para a Espanha. E nesta altura, nem o declarante se apercebeu que o presidente estava lá. Somente lhe contaram que o presidente vinha na ânsia de buscar alguns pertences que tinha lá deixado. E por ironia do destino, o presidente saiu de lá lacrimejar quando viu o escritório vandalizado e a casa demolida na pretensão e com o argumento de se edificar outra casa de raiz que até aqui nunca foi construída. Para que dúvidas não restam, para quem quiser confirmar o que a defesa acaba de narrar, é só passar por lá e ver o estado degradante em que aquilo se encontra. Para quem não conheceu a Casa Doirada de Futungo de Belas, nunca vai aceitar que lá viveu um chefe de Estado em funções. Ainda recordar que, nesta sofreguidão de inverdades, ainda mentiu o declarante quando disse que ligavam o PT apenas quando o chefe de Estado fosse visitar o Futungo de Belas. Meritíssima, isso não tem lógica. E foi uma das maiores mentiras mais engraçadas e sorrateiras e arrepiantes, em todos os sentidos, que o declarante trouxe para este tribunal, com o propósito apenas de querer mexer a boca, mesmo sabendo que estava a prejudicar o seu irmão e colega de serviço, o ora arguido aqui sentado. Tem-se dito que para falar a verdade não é preciso ser cristão, basta nascer e ser pessoa. Ademais, raciocinemos todos juntos, sem precisar entrar em muitos detalhes, para vermos a quantas andou o declarante nas suas mentiras. Se o PT era ligado quando o chefe de Estado fizesse uma visita, significa dizer que quando não havia visita, o PT ficava desligado e logo o Futungo de Belas ficava às escuras, o que seria absurdo, porque a iluminação dependia daqueles 3 PT. E aqui aproveito a deixa para dizer que, meritíssima, sentimos muita pena naquele momento ouvir um diretor que confunde PT e gerador, porque desligar ou ligar um PT é desligar ou ligar a luz. O PT não é uma fonte alternativa como se de gerador se tratasse. Na verdade, o que tinha como fonte alternativa, como ouvimos aqui, nestas ocasiões, era o gerador, ou eram os geradores. Por isso assistimos do declarante muita narrativa e pouca perspectiva. E o declarante mostrou não entender nada de energia, talvez até em sua casa. Meritíssima, como vedes, o declarante escamoteou os factos e acabou por colori-los, andando de mentira em mentira, como se estivesse a jogar garrafinha. Porque, na verdade, o que se poderia ligar, porventura, se passasse por lá uma figura presidencial ou a energia geral alimentada com aqueles PTs fosse, seria ligar esses geradores de 450 kVA. Porque o normal do dia a dia é que havia lá 5 PTs, 3 antigos em funcionamento, um que alimentava o edifício do gabinete, que é de 630 kVA, o segundo alimentava o destacamento da Marinha, que é de 400 kVA, e o terceiro alimentava o salão de eventos e a logística da escolta,
que é de 630 kVA. Lembrar que o obsoleto, isto é, o PT em questão, era de 315 kVA, o menor de todos. E ainda mais, havia outro PT que perfazia o quinto, que se encontrava desligado e que se encontrava no chão, o qual, se fosse a intenção do arguido vandalizar para depois furtar e vender, assim que seria correto, em vez de furtar, teria levado este, que tinha mais valor no mercado em relação àquele que se encontrava no lixo da empresa e só restava ir para o lixo de todos nós. E seria bom que o declarante estivesse presente para ouvir isto com os seus ouvidos e levar esta informação aos donos, porque nós, modéstia à parte, falamos do que conhecemos e vivemos, porque a história na nossa juventude nos fez cruzar por aqueles caminhos. Por isso, ao inquirir o declarante, vazamos propositadamente, deixando-nos levar pelas suas evasivas, e o Ministério Público teve de intervir, mesmo cortando o nosso raciocínio, e por infelicidade, o Ministério Público acabou por meter palavras na nossa boca que não foram usadas por nós, e isto tudo só ajudou o declarante, ao qual já não conseguimos seguir o rastro da sua mentira para o apanhar nos pormenores. Outra informação que interessa levar ao conhecimento deste douto tribunal, já que não houve reconstituição e alguns não conhecem bem a casa do Futungo de Belas, é a seguinte: o declarante levou uma narrativa atabalhoada e desgremida, cheia de viés, propositadamente, porque trouxe para o seu discurso os antigos PTs, os 5, misturando-os com os novos que ainda não estão ligados e a funcionar, e que nem são 40, como inventou o declarante, mas sim são aproximadamente por aí uns 15 PTs, dos quais só 2 PTs funcionam para iluminar ou para alimentar a iluminação pública. Mas agora, meritíssima, a pergunta que não se faz calar é a seguinte: então, qual foi a razão que teria levado o declarante a falar com tantas mentiras adoçantes? Meritíssima, a resposta é tão simples e é como o ar que respiramos ou um copo de água que tomamos. Veio o declarante a este tribunal para fazer uma alegoria, procurando um bode expiatório, encurralando-o num simulacro. Para quem não sabe, daquilo que foi a desgraça que eles próprios, como direção, criaram e cometeram, para apagar a história daquilo que futuramente seria um museu histórico, que é o Futungo de Belas, herdado por José Eduardo dos Santos, um enredo é o seguinte: o declarante, como parte integrante do grupo que vandalizou o Futungo de Belas, onde tiraram o gerador que o general Miala tinha lá colocado, furtaram algumas raras mobílias de José Eduardo dos Santos e os carros alheios, mais de 25 ar-condicionados que foram surripiados ao fim de semana. Estes querem agora, com este processo de milhões, ajustar as contas, criando um bode expiatório e na expectativa de ver o arguido sentenciado e condenado a ser responsabilizado de tudo o que desapareceu naquele espaço que já foi considerado por alguns como a sala de visita de Angola. Meritíssimo, abrindo um parênteses, melhor dizendo, eu pessoalmente, se tivesse legitimidade, abriria um processo contra algum chefe do Futungo, inclusive o declarante e seus parentes, que muitos se aproveitaram dos bens do falecido e sua família. Meritíssimo, o que acabamos de dizer é tão curioso que os nossos colegas do gabinete jurídico do Futungo de Belas, por questões de remorso, deram conta que não só o arguido que levou um PT, que até não é um PT, é um transformador, mas eles chamam aquilo PT, também são leigos na matéria como eu. Então, mas vamos por aquilo que diz a acusação, um PT, mas só que esse PT inoperante, que já estava fora do serviço no lixo, como também se aperceberam que alguma parte da direção do Futungo de Belas já tinha vandalizado e levado parte dos pertences do antigo presidente. Razão pela qual, sendo honestos para consigo mesmo, não tiveram a coragem de expulsar ou despedir o arguido do serviço. Somente o despromoveram um grau na categoria que mantinha. Vida documentos que, para mais elucidação, juntamos nos autos. Então, para quem dizem ter furtado um PT de milhões e causar perdas e transtorno no funcionamento da zona protocolar do Futungo de Belas e daquele gabinete,
não seria expulso do serviço, meritíssimo. Até seria um despedimento com justa causa. A contrário senso, o não despedimento, isto não seria encorajar e premiar um bandido? Só o teor da acusação levaria a uma justificativa de despedimento, por tornar imediata e praticamente impossível a manutenção do vínculo laboral com o empregador e o trabalhador, e, no caso, o arguido. Mas como as coisas não aconteceram tal como eles forjaram na dota acusação, o ora arguido criado por eles e sentado aí continua no serviço, a receber o seu parco salário, vide extrato de contas bancárias nos autos que nós apresentamos para, como aquilo que dizem os latinos, pode demonstrado. Isto é para ser demonstrado. Embora suspenso por causa daquele processo disciplinar tão atípico que em sede própria a defesa atacará, dizer que o arguido continua vinculado e a ganhar normalmente. Isto para vermos, como dizem os entendidos, contra factos não há argumentos. Meritíssima, não menos importante, sublinhar que o artigo 341 do Código Civil diz que as provas têm como função a demonstração da realidade dos fatos, a fim de que esta, fora de citações, a fim de que esta dota instância exarasse uma força probatória, isto é, o grau de certeza com que as provas fossem demonstradas. Pena que isto não aconteceu. O que assistimos foi a presença de um declarante que trazia um discurso arrumado na ótica do utilizador e que remetia algumas informações para o gabinete jurídico, ao qual ele, o declarante, devia consultar antes de arrumar o seu fato e se fazer presente aqui nesta dota instância. Desta arte, durante a produção de provas, dúvidas não restaram de que o arguido retirou uma carcaça obsoleta do PT. Esta carcaça, ouvimos hoje o nome, chama-se transformador e que se encontrava no lixo. E em vez de removê-lo para o lixo geral, que é o lixo de todos nós, os pobres, achou por bem aproveitá-lo para minimizar nas consultas da sua saúde, cuja doença molestava por causa dos trabalhos pesados e debaixo do sol no perímetro daquela instituição castrense onde trabalhava. E foi nesta vaga de raciocínios lapidares que o Ministério Público aproveitou o espaço, com algum risco no seu silogismo, quando questionava o arguido, tentando insinuar, consignando em ata, que vendeu o PT mesmo sabendo que tinha dono. E para tentar corrigir este erro crasso, a defesa, na sua instância, também questionou ao arguido se na empresa deles o lixo tinha dono. E a resposta dada de forma cristalina foi: não tem dono o lixo. Entre mentes, em atenção à verdade, a defesa e outra gente atenta à sociologia luandense, afirma mesmo dizendo que só o lixo dos contentores do Sequele tem dono. Aquele lixo, sim, meritíssima. Se alguém mexer, o verdadeiro dono pode intentar uma ação, processá-lo em juízo e ganhar a causa. Assim sendo, enfatizando o nosso discurso, destacar que durante a audiência de julgamento e discussão para a produção de provas, não menos importante reter e sublinhar os dizeres das testemunhas. Primeiro, ficou claro que o PT dos anos 72 deixou de funcionar desde os longínquos anos de 2012. Segundo, foi dito pelo arguido e testemunhado pelos demais que a sucata do PT já inoperante se encontrava no lixo e o arguido, como responsável pela área, não precisava autorização para botar o lixo e, aproveitando-se do mesmo, foi vendê-lo por 400 mil kwanzas para acudir à sua situação de saúde que o acabunhava. Terceiro, também foi notória a maneira simples e clara como as testemunhas narraram e descreveram os fatos que viveram e vivenciaram, o que pôs por terra todos os argumentos falaciosos e as tendências malabaristas e embustinianas do declarante. Quarto, também faz-se presente a grande contradição de que, apesar do processo disciplinar já instaurado e concluído, apesar da acusação feita de que o arguido furtou o PT de milhões e causou perdas e transtornos no funcionamento da zona protocolar do Futungo de Belas e daquele gabinete,
Mas, apesar disto, não foi despedido e continua vinculado àquela instituição, recebendo os seus míseros salários. Tudo isto foi dito e confirmado pelas testemunhas, por uma parte, e outra parte, viciada pelo discurso do declarante da acusação, foi desdita e não confirmada pelas mesmas testemunhas. Assim sendo, dizia sabiamente o nosso ilustre mestre, Germano Marques da Silva, que as testemunhas são os olhos e os ouvidos do tribunal. E tendo-as, o tribunal ficou com os seus olhos e os seus ouvidos. Por isso é que antes de tomarem a palavra, as testemunhas juram para com Deus ou para com a pátria, para solidificar a verdade que trazem no apuramento dos fatos que presenciaram. Meritíssima, é isto que os céticos e detratores do arguido não queriam ouvir e assistir. E mesmo ouvindo, tentaram contrapor apresentando certas falácias, misturadas com vários machetes de mentiras, para tentar convencer este augusto tribunal que não caiu na conversa e bem sabe como detectar mentirosos e malabaristas. Meritíssima, antes de terminarmos, com a devida vênia, ainda dentro do nosso tempo legal, uma palavra de apreço e encorajamento vai para o nosso pobre e inocente sofredor constituinte pela sua paciência e abnegação que teve de suportar ouvindo aquelas toneladas de mentiras todas cruas e descabidas, trazidas pelo declarante, desprovidas de verdades que, a olho nu, nem era preciso fazer muito esforço para notar em nome de quem o declarante falava e com quanta carga emotiva mentia. Daí que, neste sentido, pobre, nunca se esqueça dos dizeres de um autor desconhecido citado por Aristóteles que dizia: os homens são bons de um modo apenas, mas são maus de muitos modos. Nunca se esqueça desta frase, mesmo na sepultura, da qual, repito, os homens são bons de um modo apenas e são maus de muitos modos. Ainda dizer que depois de ouvirmos o declarante as suas tergiversações e perplexidades, isto, caro, te fará refletir no que disse um dia um grande mestre judeu: na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos, pois há mentiras cativantes e verdades sem graças, e isso pode confundir a razão. Ainda bem que, felizmente, tais mentiras cativantes não confundiram a justiça, porque esta dota instância está dotada de uma psicologia forense de como detectar mentirosos e inquirir declarantes falsos. Como ouvimos sem fazer esforço a falsidade com que falava o declarante, o qual alucinadamente construiu um cenário imaginário de perímetros de PTs, mesmo sabendo da inexistência dos mesmos. Que mentira sem graça e sem jeito, vinda da boca de um diretor, que se presumia conservar alguns valores morais e cívicos. Todavia, pelo que pudemos apreciar durante a produção de provas, verificou-se e verifica-se, não há nenhuma prova capaz de imputar a si, caro, a prática do crime constante nos autos. Veja que a dona acusação que vos acusa não conseguiu encontrar em si uma circunstância agravante, somente atenuantes, devido à vossa inocência. Talvez os acusadores, se fossem mais atentos e inteligentes, o que deviam acusar de si devia ser a vossa pobreza, pelo fato de ter vendido o lixo por causa da compra de alguns medicamentos que precisava, devido à vossa doença causada pelo e no serviço. Mas não se apoquente, visto que tem a consciência tranquila de que as vossas mãos somente pegaram numa sucata inoperante que se encontrava no lixo, no intuito de comprar os medicamentos. Vide o memorando dirigido ao Futungo de Belas. Pois, mutatis mutandis, dizia Karl Marx, do qual citamos ipsis verbis: a consciência material determina a consciência social. Fim de citação. Isto tudo aconteceu por causa da vossa pobreza que fez morada na vossa vida e, na doença, não tendo o apoio da instituição, fez das tripas coração, seguindo aquele adágio que diz que as necessidades falam mais alto do que a moral, mesmo sabendo que aquilo era lixo. Em bom rigor, meritíssima, dizer ainda que, pelo que vimos e ouvimos nesta instância, se alguns poucos não acreditaram na inocência do nosso constituinte, também muitos não acreditaram na sua culpabilidade.
Logo, dá-se o benefício da dúvida, como já invocavam, brandando aos seus os grandes mestres latinos, in dubio pro reo. E esta assertiva latina, invocada há 5.000 anos atrás, se revestiu hic et nunc de uma grande realidade corporal e foi testemunhada pelas 4 paredes desta bendita casa judicial, onde, como diz o salmista, o pobre gritou e o Senhor o socorreu. Pelo que, em síntese, são os fatos mérito da absolvição necessária, uma vez que, conforme informações dos autos, percebe-se nitidamente a ausência de qualquer prova de que o arguido furtou um PT imóvel, o que não se furta. E seria difícil 3 pessoas, das 8 às 11 horas, desmontarem um PT em bom estado e que está em funcionamento, pronto a dar energia, tendo em conta aqueles elementos todos que foram citados aqui de um PT. Por outra, caso não seja este o entendimento da meritíssima juíza, torna-se incontestável não há necessidade de aplicação do princípio in dubio pro reo, na medida em que certa é a dúvida acerca da culpa a ele atribuída com relação à acusação constante nos autos. Desta arte, diante da insuficiência probatória, posto que a acusação não conseguiu demonstrar absolutamente que os fatos ocorridos verdadeiramente se tratou de um PT em funcionamento e não souberam trazer as pessoas que interpelaram o arguido, senão o declarante que, no fim de contas, não passou de um contador de histórias e sem provas, como dizem os latinos res non verba, isto é, não trouxe fatos, mas sim discursos aleatórios e imagináveis, distorcidos da realidade fatual. Porque se esqueceu o declarante e seus sequazes que, na busca do caráter ressocializador da pena, a justiça deve trabalhar para aplicar aquilo que se coaduna com a realidade social, de acordo aos fatos que se encaixam naquele jargão latino, da mihi factum, dabo tibius. São estes fatos que pretendemos dar, meritíssima, para que esta douta instância nos dê o que é de direito, e que este direito não contraria os fatos, com o risco do mesmo direito tornar-se imperfeito, e não poder dar assistência à justiça, culminando numa decisão de mérito. Meritíssima, depois destes prolegúmenos, atendendo à vossa magna indulgência que sempre concedeu nesta sacrossanta Casa de Justiça, nada nos resta também senão apelar à mesma bênção judicial. Outro sim, importa também fazer recordar que uma das finalidades do processo penal visa não só a condenação dos culpados, mas também a absolvição dos inocentes, tendo em vista precisamente ao desiderato da paz pública. Meritíssima, tendo em atenção acima exposto, sem retirarmos nenhuma vírgula daquilo que apresentamos na nossa contestação, a defesa do arguido, atendendo que vale a pena um bandido solto que um inocente preso, pese ao fato do ex-diretor, o declarante, queria um bandido solto e um inocente preso, por questões de rivalidades e cobiças internas, salvo o melhor entendimento que poderá ser provado e reproduzido por esta douta instância, a defesa solicita que se absolve o arguido do pedido e se retire da vida do mesmo este processo que somente abriu possibilidades, mas não produziu certezas e mostrou-se desprovido de provas, o que sumamente veio acalentar a absolvição do arguido. Muito obrigado, meritíssima, pela atenção dispensada nesses 34 minutos da nossa alocução, melhor dizendo. E é tudo o que tínhamos por alegar em prol da verdade, a fim de que se faça uma justiça sã e justa. Muito obrigado.